Então, estamos aqui na FNAC do Norte Shopping, na apresentação do jogo Porto, lançado pela Mebo Games e aqui desenhado pelo Orlando Saka, com quem nós estamos neste momento. E primeiro queria-te pedir para o pessoal daqui do Café Mais Geek, o público já meio que conhece o teu trabalho, visto que nós já escrevemos sobre o Porto, tu estiveste no Dia Mais Geek, mas de qualquer das formas queria que desse assim uma pequena apresentação tua daqui, de como é que tu te meteste aqui no mundo dos jogos de tabuleiro. Bom, a minha introdução aos jogos de tabuleiro é um bocado ortodoxa, porque eu, na verdade, testava jogos de tabuleiro. Eu, até aos meus 30 e poucos anos, quando estava em casa dos meus sogros no Natal, eles jogavam todos os jogos de tabuleiro, eu ficava sempre no canto, porque não tenho nada contra o Monopoly, não tenho nada contra o Scrabble, mas eram jogos que não me davam motivação a jogar. Eu achava que eles eram extremamente aborrecidos. Então nunca tive nenhum interesse em jogar jogos de tabuleiro. Que era estranho, porque em casa dos meus sogros eles sempre tiveram essa tradição de jogar jogos de tabuleiro nos feriados e quando se juntavam. Entretanto, fui morar para fora do país, eu vivo em Bruxelas, e em 2012 abri uma loja de jogos de tabuleiro ao lado da minha casa. Eu passava lá todos os dias e via milhares de caixas diferentes, muito coloridas, com temas muito diferentes. E eu pensei, bom, se calhar existe mais qualquer coisa para além do Monopoly. Entrei lá e o tipo aconselhou-me muito bem e comprei o Seven Wonders, que até hoje é o meu jogo de referência, mesmo para introduzir pessoas ao hobby. Fiquei viciado e a partir daí comecei a pesquisar, descobri o Board Game Geek e depois é um poço sem fundo. Comecei a comprar jogos. Comecei também a ter um bocado a vontade de desenhar jogos. Eu acho que à medida que nós vamos comprando mais jogos, vamos também... Há aquele bichinho de... E se eu fizesse um jogo acerca disto, não é? E então começou a surgir e desenhei muitos protótipos, todos muito maus, alguns mesmo horríveis. Mas com o tempo, porquê? Porque o essencial também para desenhar um jogo é tu ter jogado muitos jogos, certo? Ninguém faz uma licenciatura em História se só ler História do primeiro ano. Portanto, só ao final de já ter alguma experiência a jogar jogos é que eu comecei a perceber um bocado mais e depois os protótipos começaram assim melhor. Lancei um jogo chamado Adamastor, que é um print and play que está disponível no Board Game Geek de graça. É um jogo com 54 cartas. E o Porto é o meu primeiro grande jogo oficial, digamos assim, lançado por uma editora. Muito bem, e agora, já que falaste disso, da tua construção de... Pronto, como é que tu começaste também da parte de construir os jogos de tabuleiro, como é que foi, lá está, como é que foi esta experiência de avançar mesmo com uma editora e como é que conseguiste chegar logo lá à Mebo Games? Pois é isso, não é? Tu quando queres desenhar um jogo e queres publicar um jogo em Portugal, tu olhas para a Mebo e dizes assim, eu quero trabalhar com eles, porque eles já são uma referência no nosso mercado. Começou de uma forma um bocado diferente daquilo que eu estaria à espera, que foi, eu fiz um pitch ao Gil de um jogo que eu estava a desenvolver, que se chamava Viriato, que não era grande coisa. Mas fui mostrá-lo ao Gil numa Leiria Con, portanto na Leiria Con do ano passado. Mostrei-lhe o jogo, o Gil jogou e ficou o contacto entre os dois. Acho que ele se apercebeu que aquele jogo se calhar não era a melhor coisa do mundo, mas se calhar percebeu-se que eu se calhar sabia juntar 2 mais 2 e que se calhar se fosse bem orientado se calhar conseguia fazer alguma coisa. Entretanto, nesse período também o meu jogo, o Adamastor, foi nomeado para os Golden Geek Awards na categoria de jogos print and play e depois isso também criou ali um pequeno buzz. Foi precisamente na altura da Leiria Con. O Fábio Lima do Play in Season ficou interessado nisso e disse, olha, vamos fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista, nessa entrevista eu disse, ele perguntou-me, o que é que estás a desenvolver? E eu disse, estou a desenvolver isto e um jogo sobre a Ribeira do Porto. Passados uns dias recebi um e-mail do Gil, fala mais acerca disso. E eu enviei-lhe o pitch do jogo. Eu pensei, o jogo ainda não está consolidado, mas a ideia é um bocado isto. Eu disse, desenvolve, quando achares que está bem, envia o protótipo. Enviei o protótipo e eles testaram, acharam que havia potencial, assinámos contrato, começámos a desenvolver. Eles têm uma equipa muito boa de desenvolvimento de jogos. E eu digo com toda a franqueza, eu entreguei-lhes uma boa ideia e acabámos com um bom jogo. Portanto, todo o processo com eles foi importante para solidificar e aprendi também muita coisa com eles que me ajudaram a desbloquear outros projetos. Portanto, estou muito grato por esta oportunidade. Muito bem, então o resultado final, estás satisfeitíssimo com o resultado? Eu estava um bocado aterrorizado porque
Porque o jogo chamava-se Ribeira, porque eu não tinha coragem de chamar Porto ao jogo, porque eu era alguém que não tinha feito assim nada de muito relevante. E dizendo, eu amo o Porto e dizendo, eu vou fazer um jogo sobre o Porto, que vai ser uma porcaria, tipo, não quero manchar. E então chamava-lhe Ribeira. E depois o Gil disse, chama Porto ao jogo. Sobre o Porto, chama Porto. E eu tive aquele receio no início, dizendo, será que o jogo vai ser bom o suficiente? Mas depois deste processo todo, de cortar gorduras, de focar naquilo que é essencial, acho que o jogo está sólido. Dentro da categoria que o jogo é um jogo familiar. Não temos aqui um jogo de estratégia profunda que vai demorar 3 horas a jogar. É um jogo familiar que demora 45 minutos e é acessível a todos os vários tipos de público. Mas eu acho que o jogo tem decisões interessantes durante o jogo e não aquelas coisas, tipo aquela escolha tipo Brain Dead, já não, ok, só posso fazer mesmo isto. Há sempre várias possibilidades. Eu acho que isso é interessante e acho que o jogo ficou bastante redondo nesse aspecto. Muito bem. Quando tivemos a oportunidade de experimentar o jogo na Leiria Con deste ano, uma coisa que eu referi na altura foi que, pelo menos no grupo do Café Mais Geek, este poderia ser um bom substituto para o Ticket to Ride, que é um famoso jogo no mundo dos jogos de tabuleiro e é gigantesco. E eu lembro que na altura tu falaste, se isso acontecer é qualquer coisa incrível. E eu pergunto, já tiveste muito essa ideia de outras pessoas da comparação, digamos, com o Ticket to Ride? Sim, inclusive no início, quando o Amebo estava a testar o jogo, um do feedback foi, sim, há aqui qualquer coisa de Ticket to Ride. Quem jogou Ticket to Ride sabe que é um jogo viciante, é um jogo muito simples e há algumas semelhanças, que é tu ires buscar cartas ou fazeres qualquer coisa no tabuleiro. Pronto, termina aí. Mas esse mecanismo de ou tu fazes isto ou tu fazes aquilo é muito intuitivo e foi isso que eu também tentei aplicar no jogo. De facto, há muita gente que o compara nesse aspecto. É óbvio que nós tivemos que introduzir alguns twists. Por exemplo, aqui tu não podes ir buscar as cartas que tu queres, estás limitado à soma do valor das cartas. Também não podes construir sempre como tu queres, tens que articular as cartas na mão, não é descartar só 3 cartas azuis e constrói as 3 partes, não, tens que saber jogar com as coisas. E esse foi o nível extra que nós tentámos dar um bocadinho, tipo de género, se tu gostas de jogar Ticket to Ride, provavelmente vais gostar de jogar Porto. Se tu me perguntares qual é o meu desejo relacionado com os jogos de tabuleiro, aquele venda, nem que seja um décimo do que venda no Ticket to Ride, já fico contente. Então, essa não esperas que seja forte? Não sei. Os italianos têm uma expressão que se chama scaramanzia, que basicamente significa que tu deves vocalizar exatamente o contrário daquilo que tu queres. Sempre que a seleção italiana joga, eles dizem não, vamos perder, de certeza, mesmo que seja contra Andorra. Não, Andorra é muito forte. Portanto, eu quero dizer, não, acho que essa não vai ser horrível. Não temos hipóteses nenhumas de conseguir fazer alguma coisa que seja produtiva. Por isso, esperemos que alguém repare no jogo. Não sei, é muito difícil, sabes? Essa não vão ser lançados mais de 1000 jogos. E nós temos que ter também um bocado de noção que nós não temos a máquina de propaganda que tem outras editoras. Portanto, não sei, vamos ver o que é que vai dar. Para quem não sabe, essa é um dos, digamos, maiores encontros a nível mundial de jogos de tabuleiro e onde são lançados grandes jogos. E no ano passado, inclusive, a Mebo esteve presente e bastante bem pelo Real. Exatamente, com o Arraial eles estiveram bastante bem e este ano levam lá 3 lançamentos, dois lançamentos mesmo, que é o Porto e o Carrossel, e depois um outro relançamento, digamos, que é o Estoril, e estão a contar também que seja um bom ano. Que é um jogo que me surpreendeu muito, estamos a falar de Porto, mas se tiver a oportunidade, joguem o Carrossel. É um jogo muito inovador, o tabuleiro move como um carrossel. É um jogo desenhado pelo António Sousa Lara e também é um excelente jogo, por isso, se tiverem a oportunidade. É outro jogo para destacar também, e havemos de falar dele no Café Mais Geek, com o nosso colega que esteve no lançamento em Lisboa, é que está a tratar dessa parte. Nós vamos ficar com o... Ainda bem, porque eu gostei bastante do Porto quando joguei na Leiria Con. Agora, em relação ao Porto, agora que o jogo já está lançado, não é? E já está finalizado, achas que haveria assim alguma coisa... Que se pudesses voltar, assim, já logo agora, se pudesses voltar, achas que haveria alguma coisa que mudarias? Eu tento não pensar muito nisso, porque como eu estou a desenvolver outros jogos ao mesmo tempo, quando nós terminamos o processo de desenvolvimento, e também é importante para o editor ter um designer que lhe diga,
acabámos agora, o prazo é este, porque eles têm os prazos deles, a arte tem de ser feita, o jogo tem de ser produzido. Portanto, quando achámos que o jogo estava redondo, já estava redondo. Agora, se tu me dizes, podias mudar várias coisas, se nós começarmos a pensar, podemos. E se perguntares a várias pessoas, cada um vai-te dar uma resposta diferente, porque cada um vê os jogos de uma determinada forma e gosta de determinado tipo de jogos e cada dentro a puxar um bocado para ali. Eu acho que o jogo é muito consistente com o conceito, as regras são todas, fazem sentido entre elas e acho que é uma coisa unitária, não é uma soma de partes. Dito isto, acho que estou contente com o resultado dele, porque não sinto que haja ali nada a mais ou a menos, estás a perceber? Mas, óbvio, que cada pessoa vai ter a sua... Mas eu estou muito contente como ele ficou. Honestamente, não estou a dizer isto para vender, eu fiquei mesmo contente com ele ficou. Sim, muito bem. Em termos de design, eu acho que o jogo ficou... Está bastante interessante e leva... Acho que mostra bem o que ele quer mostrar, que é a Ribeira do Porto. Quase que ia para dizer de Coimbra. Nós somos de Coimbra e eu quase que ia dizer isso. Mas nós não temos Ribeira em Coimbra, mas por um momento quase que ia dizer isso. É um jogo que é chamado Coimbra, mas é um jogo de estratégia mais pesado. Sim, é verdade, é verdade. Aliás, neste momento nós temos um jogo de tabuleiro quase por cada cidade. Mas agora... As aldeias agora. Olha, é uma ideia, é uma ideia. Mas agora, em relação... Eu sei que agora... não sei se tens algum... Sei que tens outros projetos agora para o futuro. Não sei se tens alguma coisa mais que vais fazer aqui com a equipa da Mebo. Eu, como designer, tento expandir as minhas possibilidades de trabalhar com diversos grupos de pessoas diferentes, pela questão de que eu aprendi muito a trabalhar com a Mebo e quero trabalhar com diferentes editores também, para também aprender com eles. Eu acho que se queres tornar um bom designer, tens que fazer esse caminho. Dito isto, a experiência com a Mebo foi muito positiva. É óbvio que eu gostava de ter mais jogos publicados com eles. Vamos ver. Eu estou-lhes constantemente a mostrar ideias. Se eles fizerem avançar, eu fico muito feliz. Tenho um jogo que vai ser lançado para o ano, que é o Rocio, que é lançado pela Pitágoras, cujo processo de desenvolvimento também já está praticamente concluído. Ainda não está fechado, mas já está concluído e o target é Essen do próximo ano. Mas sim, gostava de voltar a trabalhar com a Mebo, foi uma experiência muito enriquecedora e aprendi muito a trabalhar com o Gil e com toda a equipa da Mebo. Muito bem, então agora, já que falaste da questão do jogo do próximo ano, acho que é a altura ideal para falar sobre isto. Tu estiveste presente, como eu tinha dito no início, no Dia Mais Geek 2019. Uma pergunta que nós fizemos a muita gente que entrevistámos na Comic Con deste ano foi se iriam estar presentes no Dia Mais Geek 2020. Então acho que podemos contar que se calhar com o quê? Um novo jogo para tipo no Dia Mais Geek 2020. Eu vou fazer os possíveis por estar no Dia Mais Geek. Eu infelizmente sou um imigrante e às vezes as minhas férias estão um bocado limitadas, mas se eu puder eu vou tentar estar lá. E podemos tentar apresentar já a versão final de que vai ser do tal jogo, do Rocio, que é um jogo sobre construir. Não, chama-se Rocio, não é especificamente a Praça do Rocio em Lisboa, é um Rocio. Um Rocio significa uma praça. O jogo é sobre a calçada portuguesa. Antigamente chamava-se calçada, agora chama-se Rocio. E sim, isso seria bom se eu puder estar lá com uma caixa de pré-produção ou já a caixa final para poder estar a fazer demo do jogo. Muito bem, então já sabem, por isso não podem perder, porque provavelmente vamos ter aqui o Orlando com o seu novo jogo para o próximo ano. Assim, em relação ao teu trabalho, lá está, estavas a dizer, tu não és de cá, ou melhor, tu não estás cá, estás em Bruxelas, certo? Como é que é... Aliás, eu como sou designer, eu percebo como é que se trabalha à distância como designer, mas como é que tem sido este trabalho à distância, trabalhar aqui com editoras portuguesas e ao mesmo tempo estar num sítio completamente diferente a apresentar estas ideias e a avançar com estas ideias? Eu acho que tem coisas positivas e tem coisas negativas. Eu acho que eu gosto mais de ver o lado positivo, que foi... Óbvio que eu não podia estar sempre com eles, mas falávamos muitas vezes, eu e o Gil trocávamos muitas vezes impressões. Fizemos um teste, aconteceu isto, se calhar temos que mudar. Ok, vou pensar nisso, vamos ver. Ou vice-versa, eu digo, se calhar isto não está a funcionar. E ele vai e pensa e diz, olha, tenho uma sugestão. Aconteceu muitas vezes. Mas
qual é que é a vantagem? Enquanto nós estávamos aqui a testar o jogo com grupos portugueses, eu estava a testar muitas vezes o jogo com outros tipos de grupos internacionais, às vezes grupos mesmo de heavy gamers, que, como é óbvio, eu suava por todos os lados a primeira vez que levei o Porto, porque é um jogo de família, tipo, pensei, estes gajos vão se aborrecer ao final de 30 minutos, vão estar a gostar os pulos. Mas uma das coisas que me deixou sentir mais confiante foi que eles também gostaram do jogo e disseram, muitos deles disseram, como jogo de família, se calhar até prefiro jogar isto do que alguns outros jogos que eu tenho na minha coleção. E foi bom também testar o jogo com públicos de culturas diferentes. Agora temos o jogo na Coreia. Não testámos na Coreia, mas também seria interessante a certa altura, porque é uma cultura completamente diferente. Mas há essa diferença de Portugal e Bélgica, já houve no meu grupo, são expats e eu costumo jogar com muitos alemães e o mercado alemão é muito importante para nós, e com pessoal de várias nacionalidades. Por isso, também teve esse lado positivo. Apesar da distância ser muita, nós tínhamos acesso a grupos muito diferentes. Por isso... Muito bem, pois aliás, o mercado alemão é capaz de ser o mais importante na Europa a nível de jogos de tabuleiro, é capaz de ser o mais interessante e o mais importante porque é o maior, não é? Pronto, é assim, isto eram só algumas perguntinhas que eu te queria fazer e também para aproveitar para dar a conhecer ao nosso público melhor ainda o Porto. Já escrevemos um artigo, vamos escrever outro porque agora temos a versão final e queremos... Gostei muito de ler o vosso artigo. Pronto, ainda bem. Foi assim uma primeira impressão, porque nós também só foi... Na altura ainda só tínhamos visto... Acho que ainda estava assim alguns elementos em fase protótipo na altura. Sim. As cartas... Sim. Era tudo protótipo. A arte era final, mas era tudo protótipo. Exatamente. Mas foi uma experiência muito interessante e esperamos agora introduzir ao resto do grupo, do Café Mais Geek, que temos a certeza que eles vão adorar. Mas pronto, é isto. Estamos aqui com o Orlando. Mais uma vez, no Norte Shopping, na apresentação e no lançamento oficial do jogo Porto. Só assim para terminar, acho que te vou pedir assim uma mensagem a pessoas. O que é que tu dirias a uma pessoa que queira, que esteja a pensar ou que esteja com ideias de eu tenho esta ideia excelente para um jogo de tabuleiro? Normalmente isso nunca é, acreditem, nunca é, porque uma pessoa tem sempre aquela ideia, mas depois quando chega aos outros bate sempre mal. Mas que mensagem é que tu dirias a esse pessoal que quer entrar neste mundo? Assim, eu aprendi da maneira mais dura, eu acho que quase todos eles aprenderam da maneira mais dura, que foi fazeres, apresentares, testares a outras pessoas. Essencialmente, acho que o ponto essencial, tens que jogar muitos jogos. Tens que jogar diversos tipos de jogos, para tu perceberes, teres uma ideia daquilo. Tu nunca vais ter uma ideia de tudo aquilo que foi feito, mas tens uma ideia de mecanismos, ideias. Porque eu lembro quando estava numa fase inicial e pensava, esta ideia é espetacular. E não era. E já havia quem tivesse feito isso e muito melhor, porque eles já tinham experiência de fazer outros jogos. O essencial é ter a oportunidade de jogar muitos jogos e não haver aquela obsessão de eu tenho que criar a coisa mais inovadora do mundo. Porque a maior parte do processo criativo surge através de reciclagem de ideias interpretadas de uma forma diferente. Okay? Ninguém vai inventar a roda novamente. E nós, às vezes, quando começamos isto, temos aquela ideia do aquela editora, ele não pode dizer que não, porque eu vou inventar a roda e depois apresentas o jogo. E ele diz, existem 30 jogos iguais a estes, que tu não experimentaste. E se calhar, naquele momento, a tua relação com o editor já ficou um bocado queimada, porque tu chegaste lá um bocado como aquele newbie, um bocado naif. Por isso, antes de consolidarem um design, joguem jogos. E depois mostrem à família, joguem. Peçam às pessoas para criticar. Não há nada pior às vezes de mostrar à família porque eles têm receio. Eu, felizmente, a minha mulher é impecável nesse aspecto. Quando ela diz, isto não é bom, eu sei que não é bom. É logo o primeiro filtro. Arranjem alguém que vos diga, que já tem alguma experiência, se é bom ou se não é bom. Vão a convenções. Se já têm um protótipo avançado, inscrevam-se na Leiria Con, por exemplo. Ou se calhar no dia mais geek, se calhar também vamos ter protótipos. Vão a convenções, ponham outras pessoas a jogar. Fiquem sentados, calados num banco enquanto os outros estão a jogar. Enviem para grupos mais à frente. Enviem-lhe as regras. Não digam nada. Deixem-nos ler as regras e a jogar o jogo. Porque se eles não conseguirem jogar o jogo através das regras que vocês lhe forneceram, vocês não estão preparados para fazer um pitch a uma editora, porque a editora vai-te pedir ok, agora a tua ideia é boa. Envia-nos um protótipo e as regras. E tu ficas... Portanto...
eu acho que já disse para umas 10 coisas, não é? Mas essencialmente jogar muitos jogos. Pronto, foi esta a nossa conversa com o Orlando Sá e já sabem, provavelmente, ainda não temos a certeza porque ainda falta muito tempo, mas se o quiserem conhecer, mais certo é no Dia Mais Geek 2020 ou então, claro, Leiria Con, quase certeza que vai estar presente. Pronto, ficamos aqui e até uma próxima.